Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos, nós estamos confeccionando o tapete oval simples. Esta aqui já é a quarta e última parte do passo a passo. Se você está procurando o início desse passo a passo, eu deixei o link na descrição. Lá também tem a lista completa de materiais e tem o link também de uma calculadora que ensina você a calcular o preço de venda do seu tapete. Se você quer ver todas as dicas que eu preparei para você, é só você continuar assistindo esse vídeo. Um forte abraço e boa aula! Temos aqui um total de 17 voltas completas e a gente já vai começar a fazer o acabamento. Antes eu vou ensinar você a calcular aqui quantas correntes a mais você precisa fazer para atingir um determinado comprimento nesse tapete. Só lembrando que as correntes a mais só vai alterar o comprimento, tá? Não vai alterar aqui a largura do tapete. Para alterar a largura, aí você precisa fazer mais voltas e isso também altera o comprimento. Digamos que ele tenha 1 metro de comprimento e eu preciso que ele fique com 2 metros. Neste caso eu vou fazer um cordão de correntes com 1 metro de comprimento. Em seguida vou fazer mais 65 correntes, que são as que eu fiz para iniciar esse tapete aqui que fica com 1 metro. Tá? Por que não iniciar com um cordão de 2 metros? Porque tem aqui, olha, as partes arredondadas aqui do tapete, tá? Então isso aqui mede também. Com 65 correntes, se ele ficou com 1 metro, não significa que se eu começar com 130 correntes vai ficar com 2, porque tem esta medida aqui. O que você precisa fazer é um cordão com a diferença no comprimento, né? Digamos que seja 2,5 metros, e esse aqui tem 1 metro, começando com 65 correntes, você vai fazer mais 1,5 metro de cordão, e aí vai contar as correntinhas para ver se é múltiplo de 3, porque nós precisamos, olha, trabalhar com esses bloquinhos aqui que utilizam 3 pontos altos, tá, de base. Se não for, digamos que você atingiu aí 1 metro ou 1,5 metro do seu cordão de correntes, e aí você contou não é múltiplo de 3. Aí você ajusta uma a mais, 2 a mais, ou 1 a menos, ou 2 a menos, para ajustar que fique múltiplo de 3, tá? Em seguida, após ajustar esse comprimento aí múltiplo de 3, aí você faz novamente 65 correntes na sequência, tá? Após fazer o cordão com a diferença. E aí você trabalha o tapete normalmente. Na hora de fazer o acabamento, você vai precisar contar aqui, olha, quantos pontos tem em volta do seu tapete. O meu aqui, olha, tem um total de 336 pontos altos. O meu aqui tem um total de 336 pontos altos. Se você fez o seu seguindo passo a passo, começando também com 65 correntes, fez tudo igualzinho, também tem esta mesma quantidade de pontos. E aí o que você vai fazer é dividir esta quantidade de pontos por 4. 336 dividido por 4 dá um total de 84, ou seja, teremos um total de 84 alças em volta do tapete. Perfeito, eu preciso exatamente de um número par de alças, tá? Então tenho 84, que é um número par. Se você fez o seu tapete com um tamanho diferente, aí você vai contar, dividir esses pontos altos aqui por 4 e ver se dá um número par. Se não der um número par de alças, você vai ajustar. Ou se sobrar um pontinho, você faz uma alça pulando um ponto a mais, uma alça pulando um ponto a menos, tá? Que aí dá certo ajustar aí no final, para que fique com um número par de alças. O meu aqui agora, eu vou começar, olha, eu finalizei aqui a 17ª volta com ponto baixíssimo. Então eu vou começar no próximo ponto, só por questão mesmo de fazer um ponto baixo logo no próximo e não ter que finalizar aqui com ponto baixo, tá? Faço um ponto baixo no próximo ponto de base. Vou fazer 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Pulo 3 pontinhos de base, olha, 1, 2, 3, vou no próximo ponto e prendo com ponto baixo. Novamente 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 3 pontinhos de base e prendo com ponto baixo. Eu vou seguir assim por toda a volta. Como eu já fiz aqui a divisão e vi que está correto, então no final vai sobrar aqui também 3 pontos e eu vou finalizar com ponto baixíssimo aqui em cima desse ponto baixo, tá? Por isso que eu dividi por 4, olha, são 3 pontos que eu estou pulando, mais um que eu utilizo para prender com ponto baixo. Então você vai seguir fazendo agora alças com 5 correntes, pulando 3 pontinhos de base em toda a volta. E aí você confere aí para ver se tem aí um total de 84 alças.
Já estou quase finalizando aqui a volta, olha, sempre fazendo 5 correntes, pulando 3 pontinhos de base para prender com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Se você fez tudo correto, olha, dá certinho aqui a última também, sobrando aqui 3 pontinhos, né, porque eu comecei com um ponto baixo após as 2 correntinhas que nós fizemos para iniciar a volta anterior. Então, é só finalizar com ponto baixíssimo assim, olha, pegando por dentro do ponto baixo, buscando a laçadinha e passando em todos de uma só vez. Para começar a próxima volta, eu vou trabalhar nestas alças com 5 correntes. Aqui na primeira, eu vou fazer 3 pontos baixíssimos, olha, só seguir fazendo ponto baixíssimo em 3 correntes das 5 que formam a primeira alcinha. 2, 3. Em seguida, pega assim, olha, por dentro da alça, busca a laçadinha e faça um ponto baixo. Enrola o fio na agulha. Na próxima alça, olha, sem fazer corrente de espaço, vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Faça 3 correntes. Novamente 4 pontos altos na mesma alça. 1, 2, 3, 4. E prende com ponto baixo no meio da próxima alça. Sem fazer corrente, vai para a próxima novamente. Olha, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 3 correntinhas de espaço e 4 pontos altos mais uma vez na mesma alça. 1, 2, 3, 4. Sem fazer corrente, prende com ponto baixo no meio da alça seguinte. É só seguir fazendo assim por toda a volta, tá? Olha, sempre fazendo leque com 4 pontos altos, 3 correntes e 4 pontos altos, prende com ponto baixo na alça seguinte. Sem fazer corrente de espaço, vai para a próxima alça e repete. 4 pontos altos, 3 correntes, 4 pontos altos, prende com ponto baixo, tá? Só seguir por toda a volta e vai dar certinho para finalizar aqui com ponto baixíssimo se você tiver feito um número par de alças. Se tiver número ímpar, vai dar errado. Então é bom conferir antes de começar a fazer esta volta aqui se está certinho aí no seu tapete. E agora você vai continuar fazendo esses leques aqui por toda a volta. Já estou finalizando aqui a volta. Fazendo aqui o último leque, olha. E vou finalizar com ponto baixíssimo no ponto baixo, pegando assim, olha, por dentro, de forma que os 2 fios fiquem na frente, tá? E aí busco o fiozinho lá, olha, e faço ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Para começar a próxima volta, você viu que eu finalizei com ponto baixíssimo pegando dentro do ponto baixo, né? Agora eu vou introduzir a agulha na frente do ponto baixo, olha, bem aqui no meio dele. Vou buscar o fiozinho e fazer um ponto baixo em cima desse aqui, olha. Faço 2 correntes, enrolo o fio na agulha e agora eu vou trabalhar dentro do leque. No leque eu vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3. Em seguida eu vou fazer 3 correntinhas, vou voltar aqui, olha, em cima desse ponto alto, pegando por cima dele, pegar esses 2 fiozinhos, puxar essa laçadinha aqui para frente, olha, para ficar próximo da agulha, buscar a laçadinha e fazer um ponto baixo. Desse jeito eu fiz aqui um ponto picô com as 3 correntinhas. Vou fazer mais um pontinho picô. Faço 3 correntes, 1, 2, 3. Só que desta vez eu vou prender aqui, olha, no último ponto baixo, tá? Que eu fiz para fazer esse ponto picô aqui. Dentro dele, assim, olha, pegando os 2 fiozinhos, busco o fiozinho para frente, puxo com a agulha e faço ponto baixo. Veja que vai ficar novamente 2 fiozinhos aqui do ponto baixo, olha.
Faço novamente 3 correntes, 1, 2, 3. Volto nesse ponto baixo para fazer mais um ponto picô prendendo nele. Tenho aqui uma sequência com 3 pontos picô. Enrolo o fio na agulha e vou fazer 3 pontos altos aqui, olha, ainda dentro do mesmo leque. 2, 3. Faço 2 correntinhas e vou prender com ponto baixo em cima do ponto baixo que fica entre os 2 leques. Só buscar esse fio e prender com ponto baixo. Novamente 2 correntes, enrolo o fio na agulha, vou para o próximo leque e vou repetir o que eu já fiz ali no leque anterior. São 3 pontos altos, 3 correntes para fazer o primeiro ponto picô prendendo em cima dele. Novamente 3 correntes para formar o segundo ponto picô e aí eu prendo no último ponto baixo. Novamente 3 correntes, prendo no último ponto baixo novamente, olha. Formando o terceiro. Dentro do leque novamente faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 2 correntinhas, prendo com ponto baixo em cima do ponto baixo aqui que fica entre os 2 leques, tá? Agora você vai seguir repetindo aí por toda a volta. Essa aqui já é a última volta do tapete, então tá bem facinho, olha, só fazendo esses leques aqui agora, sempre prendendo com ponto baixo aqui entre os 2 leques, tá? E com 3 pontinhos picô na ponta do leque. Só seguir repetindo por toda a volta. Já estou finalizando aqui a volta. Vim fazendo esses acabamentos em toda a volta aqui, olha, eu vou fazer 2 correntinhas. E aí, se você não tem agulha de tapeceiro, você vai finalizar com ponto baixíssimo, pegando no primeiro ponto baixo, assim, olha, sem pegar na frente, tá? Pegando por dentro dele, de forma que fique 2 fiozinhos assim, olha, na frente da agulha. E aí, com a agulha lá na parte de trás, busca a laçadinha e faz o ponto baixíssimo. Alonga esse fio, corta, passa ele para a parte de trás e aí amarra para fazer o acabamento. Se você tem agulha de tapeceiro, quando terminar aqui o leque, você faz somente uma correntinha, tá? Olha, depois que fizer aqui o último leque, faça somente uma correntinha. Aí você alonga o fio para recortar. Vou utilizar aqui uma tesourinha. E vou colocar esse fio aqui numa agulha. Você vai pular o ponto baixo. Vai na primeira correntinha das 2 que estão antes do primeiro leque, vai pegar elas assim, olha, de forma que fique de trás para frente, tá? De forma que fique 2 fiozinhos dela na parte de cima aqui. Assim, ó. Passa todo o fiozinho para frente. Vou passar agora dentro da última correntinha aqui, olha, que eu fiz após o último leque. E agora passar dentro do ponto baixo, olha, no mesmo sentido que eu passaria se eu não tivesse agulha de tapeceiro, mas vou sair lá na parte de trás do tapete. E vou ajustar esse fio aqui para puxar para lá. Quando eu faço isso, eu formo a segunda correntinha, olha, com a agulha de tapeceiro, tá? Aí não fica diferente aí, mais frouxo e tal. Na parte de trás, você vai guiar esse fio aqui, seguir costurando ele até que chegue aqui nesse acúmulo de fio aqui do leque, para a gente conseguir esconder parte do fio antes de dividir ele em 2 e amarrar, tá? Vou costurar ele assim, olha, de forma que ele não apareça lá na frente. Chegando aqui na parte do acúmulo de fio, eu vou esconder aqui, olha, um pouco desse fio aqui. Com ele ainda na agulha, eu vou dividir aqui em 2. Deixando assim 2 perninhas. Tira uma da agulha, deixa uma ainda, porque eu passo ele mais uma vez aqui, olha, dentro do ponto de base lá, tá? E não nesses pontos aqui que formam esse acúmulo de fio. Só para que eu consiga amarrar sem ele escapar. Aí eu posso tirar da agulha aí
E agora eu posso dar 2 nós e apertar bastante aqui o segundo. E como eu passei ele lá na base lá, ó, da alça, né, e não nos fios aqui, quando eu amarrar e recortar aqui a sobra, desaparece também onde eu amarrei. Ó. E aqui é só recortar a sobra. Aqui na frente não aparece nada, tá? E aí todos os leques ficam iguaizinhos, olha. E aí chegamos aqui no final de mais um passo a passo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha feito o seu tapete. Se você fez, compartilhe nas redes sociais. Diga que aprendeu aqui no canal que eu vou ficar bem feliz. Se você tiver Instagram, compartilhe o seu trabalho e me marca, @blogdocrochê, que aí eu vejo ele e compartilho ele também. Um forte abraço e até a próxima aula.